Oi, gente. Aqui é o Lá Fora e eu tô aqui com o Pedro. Oi. E com a Marielle. Oi, pessoal. E hoje o nosso tema é pai. Porque essa semana a gente conversou bastante sobre o livro da escritora francesa Annie Ernaux. E o livro O Lugar dela é sobre a relação dela com o pai. Isso fez a gente se sensibilizar e trazer esse tema hoje. Mas antes disso, a gente queria trazer alguns comentários de pessoas queridas que estão acompanhando a gente e nós estamos ficando muito felizes com a interação com vocês. Hoje é aniversário da Vanessa, parabéns, Van. Estamos aqui gravando no dia do seu aniversário. Parabéns! Essa semana agora próxima é aniversário do Pedro. E esse dia tá sendo um dia de comemoração para nós três, porque a gente alcançou a marca de 10 mil episódios ouvidos ou ouvidas, não sei quantos episódios ou quantas pessoas, enfim, 10 mil plays no Spotify e nas plataformas de streaming. E a gente tá muito feliz com essa sensação de que o que a gente está fazendo está chegando até você, que você está aproveitando, escutando. E aí, nesse clima de comemoração, a gente vai agradecer algumas pessoas queridas. Eu queria começar agradecendo a Yara. A Yara é uma amiga minha de faculdade, ela mora atualmente em Curitiba e toda quinta de manhã ela vai num café diferente. Curitiba é uma cidade cheia de cafés gostosos. E aí, toda quinta ela me manda uma foto. Estou aqui ouvindo Lá Fora hoje nesse café. Então, obrigada, Yara. Obrigada pela escuta. Como o Pedro falou, é incrível, né, que alguém possa separar um tempo para nos ouvir com a quantidade de informação que tem aí disponível. Então, é realmente uma satisfação a gente sentir que tem pessoas que estão curtindo essa jornada junto com a gente. Obrigada, Yara. Valeu, Yara. Eu queria agradecer uma das nossas ouvintes que chama Camila Polônio e aproveitar que ela endereçou uma mensagem pra gente e fez um reparo numa citação que eu fiz uns episódios atrás. Ela diz assim: eu acompanho semanalmente o Lá Fora, meu podcast preferido. Já indiquei para algumas pacientes. Então ela é uma colega de ofício também. Vocês são super sensíveis, eu adoro ouvi-los, adoro vocês. Emoji de beijinho com o coração saindo. E ela diz, só a título de curiosidade. Teve um episódio que o Pedro falou do peixinho na água que encontrou outro peixe e perguntou como está a água, etc. Sua grande contação de piada do Pedro. Foi um auge cômico, eu acho, da nossa história. E ela disse que ele contou como se fosse uma piada, mas essa foi uma fala do David Foster Wallace na cerimônia de colação de grau do Kenyon College, se eu não me engano, em 2005. E Camila, você está coberta de razão. Agradeço muito aí o acréscimo da referência. Alguns amigos, amigas também tinham feito esse comentário, que era uma fala lá do discurso dele de formatura a respeito de ideologia, né? Ideologia como uma água na qual você está mergulhado e não sabe que você está mergulhado. Para você é tão naturalizado. Quem é esse? Desculpa a minha ignorância. Ele é um escritor, Marielle, contista, romancista, ensaísta. Agora, o curioso dessa história é que eu ouvi como piada quando eu era adolescente e pré-adolescente. Quem me contou foi uma professora de literatura. Então eu ouvi dela. Quando ela contou foi engraçado. Eu prometo a vocês que nos ouvem. Mas deve ser dessas sabedorias populares que fica flutuando na cultura e algum intelectual, de repente, coagula numa fala oficial, né? Mas obrigado, Camila, pela audiência e pelo complemento aqui da referência. Sim, eu trouxe para comentar o que a Helena Cunha, querida, mandou pra gente, que ela disse assim: Lá forinhas do meu coração vermelho. Ouvi o episódio, pensando no trabalho onírico do analista como circulação extracorpórea, lembrei desse poema que eu coloco na primeira página da agenda do consultório e leio quase todos os dias. Adoro vocês. A gente também adora você, Helena. E aí o poema, um trechinho do Neruda, que é assim: para o meu coração basta o teu peito, para a tua liberdade as minhas asas. Da minha boca chegará até ao céu o que dormia sobre a tua alma. Muito lindo. Gente, muito obrigada por tudo que vocês estão mandando. Isso está fazendo aumentar muito o nosso desejo de estar falando, de estar junto aqui. Faz todo sentido essa interação e a gente adora receber mensagens. Eu fico pensando quando que a gente vai chegar mensagens de ódio. Não sei se isso vai já acontecer em algum momento. Por enquanto só, ai, que legal, parabéns. Será que é uma conquista, Marielle? Conquistar haters? Eu acho que sim. Conquistar haters, né? Tipo, ser
suficientemente, sei lá, o quê para as pessoas te odiarem? Não sei. Eu ouvi falar que isso acontece na internet. Às vezes, algumas críticas. Algumas críticas a gente recebe, né? Mas ódio ainda não. Se você for um hater, não se faça de rogado, por favor. Escreva também, faça sugestões. Ai, não, gente, sou eu que cuido do Instagram e eu sou frágil, tá? Dá licença. Não, eu tô gostando aqui. Vocês ficam falando pra vir os haters porque vocês dois Verdade, são Vanessa. infiltrado o negócio. Você é a linha de frente, exato. Vanessa. Não, mas eu tô aqui pensando, não sei se vocês acompanhavam a Jujut, eu adorava ela foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a ver tudo que ela fazia, assim, na internet, os primeiros vídeos, e ela falava da comunidade Jujut, que era uma comunidade, assim, de pessoas que se identificavam com aqueles temas, com o jeito dela falar, e tinha uma troca muito afetiva entre as pessoas que comentavam. Eu tenho sentido um pouco isso, as pessoas muito amorosas mesmo, muito gentis, muito generosas conosco. Nós somos bebezinhos ainda, né? Podcasters bebês, estamos começando. Então a gente ainda precisa desse amorzinho. Mas eu aguento, tá? Tudo bem. Eu dou conta, assim. Pode mandar. Então, Bom, vamos começar o episódio com o tema de hoje? Então, a questão que me chamou a atenção no livro O Lugar, da Annie Ernaux, foi que ela vai descrevendo um pai, ela começa falando sobre a morte do pai, o enterro, e depois ela vai contando um pouco, ela fala, olha, eu não vou forçar para ficar muito emotivo, nem nada, eu vou contar como vier, como eu me lembro. Então é um relato muito espontâneo, de autoficção, né? Muito natural. E aí ela traz um pai, assim, que na infância estava muito próximo dela no sentido da linguagem. Ela foi crescendo e os dois tinham assim um link que era muito fácil, muito natural. E Isso ela é começa verdade, a estudar. Van? É verdade. Autobiográfica da escritora? Ela escreve autoficção, né? E aí ela começa a estudar. E o acesso à educação vai distanciando ela, no sentido da linguagem. Ele não entende muito bem por que ela precisa estudar tanto. Para ele trabalhar, uma moça de 17 anos, quando ele tinha 17 anos, ele tem vergonha. E ele fica justificando para os clientes dele do café, né, que ela só estuda porque, ela é assim mesmo. Desde criança é assim, né? E eles vão se afastando, vai tendo uma dificuldade de estar junto. Então esse ponto do livro, eu achei que tem muita coisa para a gente conversar e outros pontos também, analiticamente, pensar nessas questões. Eu não li o livro, mas então você está dizendo de uma história de uma moça, uma filha, que cresce e através da educação, da formação mais intelectual, se sente se afastando de um pai que não teve essa mesma oportunidade de estudo que ela. Então a linguagem, os interesses, eu imagino, a experiência vai ficando sem muita conexão, é isso? Entre ela e o pai, à medida em que ela vai estudando? É como se fosse havendo, né, uma distância, mas como se o outro fosse ficando de vidro, fosse quase quebrando, se relar, né, de cristal, assim, essa imagem que me veio. Então, não tem muita espontaneidade. Quando ela vai estudar fora, eles mandam carta para ela, o pai e a mãe escreve formalmente, né? E no final, os dois assinam, o pai e a mãe, e ela responde formalmente. Vai havendo um distanciamento, isso vai se dando pela linguagem, até que ela não se reconhece mais naquele ambiente, e o livro é para ela tentar entender isso. Ela vai tentando montar quem é esse pai, do que se tratava. E essa narrativa, Vanessa, de uma separação, parece, de identidades, de reinos de interesse também entre os dois, parece uma história de separação, né, de um luto. Como é que os personagens reagem a isso? Como é que a escritora descreve essa reação de cada um a esse ganho de distância, né? Ela vai tendo uma percepção de que isso causava uma certa melancolia, uma certa culpa nela. Por exemplo, no casamento dela, tá todo mundo feliz, ele tá lá sentado, talvez esteja até orgulhoso dela, mas ela olha para ele e pensa, ele tá triste, ele não tá curtindo isso daqui. Então tem toda uma dificuldade de se separar.
né? Esse luto é muito complexo, porque é como se ele fosse autorizando ela, porque ele fica orgulhoso dela. E tem um momento que ela começa a levar amigas para casa deles. Ele agrada muito as amigas, ele oferece comida, ele tenta se aproximar muito. E tem um momento que ele fala para ela: olha, eu nunca te envergonhei. Ele tem todo um cuidado de não entrar muito no universo dela, e ao mesmo tempo ela fica culpada, me parece. Foi essa leitura que eu fiz. Mas ele fica com medo de se tornar um objeto de vergonha para ela, então. Porque se ele fala isso... Ele cuida disso o tempo todo. Uhum. E ele acha, assim, que os hábitos dele, né, são caipiras. E tem uma coisa interessante que ela fala, porque eles vieram do campo. Então, isso é da cultura francesa, mas eu acho que cabe muito para a cultura brasileira também. Eles vieram do campo, se fixaram na cidade, mas todas as piadinhas e as coisas que apareciam, acho que no rádio, na TV, coisas assim, eram coisas de piadinhas em relação ao homem do campo. O homem do campo é ridículo, o homem do campo é... tipo caipira, assim, é isso? Ela até conta uma piada em que o pai foi visitar a filha na cidade e sentou diante da máquina de lavar roupa, aquela que tem um vidro na frente, assim, e ficou assentado, quieto, tempão. Depois, no final, ele saiu e falou assim... realmente, essa TV não é grande coisa mesmo, não. Então, ela vai dizendo que isso oprimia muito as famílias e inibia mais ainda a linguagem. E algum dos dois toma medidas muito fortes para bloquear esse processo de afastamento? O pai tenta segurá-la ou ela, culpada, tenta se boicotar de alguma forma para não se desenvolver? Eu entendo que eles vão fazendo, eles vão dando conta de vivenciar isso. Então, é muito interessante isso que você está falando. Eu não li esse livro, mas vem na minha cabeça várias pacientes. Meu consultório fica em Campinas. Campinas é uma cidade que tem várias universidades. E por uma questão com o contato que eu tenho com a Unicamp, através de pessoas que eu conheço, eu acabo recebendo vários pacientes que vêm de uma certa residência e tem uma história muito parecida de gente que vem de vários lugares do Brasil. Talvez, Pedro, você tenha contato ali na residência, também você tem essa experiência, né? Então, pessoas que vêm de vários lugares diferentes do Brasil e que através da educação, através desse caminho da educação formal, de estudar, fazer uma pós, né, continuar, às vezes tem gente que vai para o mestrado e tal, vai se afastando de uma família de origem mais humilde, tanto no sentido cultural quanto financeiro, e que isso traz grandes dores, né, de um ponto de vista mais externo e superficial, a gente sempre pode imaginar que é só bom você ter mais cultura, estudar mais do que a geração anterior da sua família, ter um trabalho melhor, mas implica em grandes dores essa mudança. E acho que a Van está colocando essa dor de perda de contato afetivo, né? E como até a linguagem pode ficar diferente a depender do espaço de circulação cultural, geográfico, né? Que a pessoa tem. A gente estava aqui um pouco antes conversando do episódio, lembrando da Helena Ferrante. Todos os livros da Helena Ferrante têm esse ponto, né? De que a pessoa, ela se descola de uma identidade familiar através da educação e que isso traz grandes rompimentos e grandes questões e sofrimento, porque como que é você, ao mesmo tempo que vem daquele pai, daquela mãe, daquela casa, daquela família, daquela história, a partir de um certo momento, talvez por, né, jornadas de vida que se afastem dessa origem, como que você se relaciona com isso de novo? Isso pode parecer só um caminhar em prol do desenvolvimento, e lógico que é também, mas também é um caminho que pode ser dolorido, né? E acredito que pode ser dolorido para todos os lados, para todos os personagens dessa história, tanto para um filho ou uma filha que se distancia de uma família de origem, distancia não no sentido de ficar longe, mas de que vai estudando e criando outras condições para si, quanto para um pai e para uma mãe que pode se sentir muito distante, né, do filho, da filha, que fala uma linguagem que não entende, que tem interesses que são inalcançáveis. Fico aqui muito pensando em algumas pacientes que me contam muito essa situação. Tem um eixo universal nessa história que a Vanessa trouxe, né, Marielle? Nesses casos, eu acho que você recebe aí, por estar perto de um polo
universitário também. E olhando pela lente do tema de hoje, que é pai, eu fico pensando no papel edípico assim, que o personagem tem na trama, que é muito relevante, porque, pelo que a Vanessa contou, não é que ele criou a filha preparando ela para ser lançada para sofisticação de pensamento, de linguagem, pela elevação através do conhecimento, da cultura, né, essa transformação toda. Pelo contrário, ele se posiciona que ele gostaria que ela ficasse ali com ele justifica ali para os clientes do café que ela estuda, ou seja, não era o desejo que ele tentou imprimir sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, ele faz um trabalho afetivo importante, eu achei, no sentido de não ser carente o suficiente para tentar prendê-la, ou não se sentir ameaçado o suficiente para bloquear o desenvolvimento dela. Ele faz todo um trabalho com ele de perda, assim, desse lugar de relevância amorosa, de autoridade, assim, dentro do crescimento de uma criança até se tornar adulto. Pelo contrário, ele fica preocupado num tipo de sofrimento que se tornar um objeto de vergonha para ela. Então, parece grande a jornada dela, mas parece grande a jornada dele na trama, assim, no sentido de tolerar e se tornando desimportante, de tolerar e se tornando entrar em decadência, assim, digamos, não precisar ficar se afirmando como uma referência primeira e última na vida dela, mas ele passa a ter que lidar com esse sofrimento de uma perda de valor do olhar dela sobre ele, né, e dele sobre ele mesmo, na medida em que ele precisa falar assim, olha, não te envergonho, eu sempre tô um pouco à altura do que você faz, pelo menos não vou te constranger, né? Sim, é muito bonito isso, né, Pedro? É uma generosidade, eu acho. E é o que você estava falando, é um trabalho edípico visto do ponto de vista da geração anterior, né, do pai, nesse caso. Que a gente pensa muito no trabalho edípico do filho. E esse pai dando conta de ficar nesse lugar, de ir se apagando, né? Sim. É um trabalho mental extremamente doloroso também. O clássico é pensar, talvez, o clássico histórico é pensar o drama edípico do lugar da geração mais nova. Mas pegando pelo tema que a gente está falando hoje, eu acho que dá para acompanhar essa jornada de uma aceitação, de entrando nesse desinvestimento libidinal, a gente pode traduzir assim, em linguagem da psicanálise. E de ser pai pressupõe isso também. Também, né? É interessante, certeza. porque toda a sustentação que o pai tem que dar durante a infância e tem que ir fazendo os cortes, entrando na relação, sendo um terceiro ali que dá conta de se colocar de fato, de fazer os processos necessários e depois o quanto ele precisa dar conta de sair, né? Eu acho que seria interessante a gente falar para quem está nos ouvindo, porque talvez a gente fale a partir de um ponto de que está muito dentro da nossa cabeça qual é a função do pai para a psicanálise. Eu acho que é legal a gente explicitar e falar disso, porque quando a gente fala de pai, para a psicanálise, vem na nossa cabeça já imediatamente o triângulo edípico, que é o pai, a mãe e a criança, e isso é uma questão para a gente conversar, inclusive colocar em crítica positiva, né? De dizer que o Freud foi um homem austríaco lá do começo de 1900, então ele pensava uma família que era a família que acontecia naquele momento e que não necessariamente são todas as famílias, mas é importante a gente voltar para essas funções internas de papéis e falar um pouquinho. Vocês podiam falar um pouco o que seria essa função paterna para a psicanálise, como Freud pensou e outros autores? Então a gente vai ter que falar do nosso pai fundador e depois criticá-lo um pouco também. Talvez colocá-lo em relevo de alguma forma, né? Também, Sim, estamos também falando do nosso pai. A gente ama ele, é igual a família mesmo, que você pode falar mal, mas se alguém falar mal, você não gosta. Não é assim? Só você pode falar mal. É meu pai, quem fala mal dele sou eu. Exato. Complexo de Édipo. Quando uma criança é imaginada na cabeça dos pais e depois colocada no mundo materialmente, a relação entre ela e os seus cuidadores, seus genitores também, mas o círculo ampliado de cuidadores, é marcada pelos cuidados ao corpo, pela higiene, pelo banho, pelos cuidados com a pele, com as excreções. A partir desses cuidados, vai começar a nascer uma vida de prazer. Prazer tanto da criança em ser cuidada por esses adultos, quanto
junto dos adultos no contato com o corpo e com a personalidade que vai se formando dessas crianças. Todo esse conjunto de prazeres, de encontros e desencontros, de amores e raivas que surge entre uma geração e outra, vão ser a matéria-prima do que a gente chama de complexo de Édipo. E ali as crianças e os adultos vão ter que se haver com uma lei fundamental para a estruturação humana, que é a interdição do incesto. Toda a relação amorosa, todo o enlaçamento que existe entre as duas gerações não vai poder resultar numa união, num casamento. Bem, isso vivido do ponto de vista da criança não vai embora completamente, uma vez que a gente cresce e amadurece fisiologicamente, anatomicamente, psiquicamente. Grande parte dessas experiências infantis de prazeres, de amores e de dores vão permanecer muito vivas em estado inconsciente. É isso que a psicanálise chama de complexo de Édipo. Todo esse grupo de traços, memórias, fantasias, pensamentos, sentimentos de uma parte dentro de nós que ainda é aquele menino, aquela menina, em contato, morrendo de amores, morrendo de ódio, lidando com as inclusões e exclusões na vida junto dos adultos. Para posicionar o Freud nisso, que foi o primeiro a descrever todo esse processo, né, e como esse complexo edípico depois retorna através de ter um papel importante nos sintomas, mas não só, tem um papel importante na maneira que a gente estrutura a nossa vida, nossas relações, nossos desejos, etc. Na formulação do Freud, o pai sempre está colocado no lado de quem está protegendo a criança do incesto, ou bloqueando a criança da relação incestuosa com a mãe. Depois outros autores vão questionar um pouco isso. Uma mulher muito importante, uma psicanalista importante nessa história, é uma francesa chamada Monique Schneider, que ela vai questionar, bem, o pai como aquele que vai fazer interdição do incesto, aquele que carrega as leis da sociedade, ele não tem nenhum erotismo incestuoso também? E do outro lado, essa mãe com desejos de englobar a criança, de se misturar à criança, ela também não teria um papel ordenador de também transmitir regras, leis e de entrada no social? E ela diz assim que essa série de preconcepções que entram na teorização freudiana clássica, ela nasce de uma clivagem de muitos séculos atrás, e ela põe o ponto de origem nisso na civilização grega e romana, que ela fala que ali a vida dos homens era destinada à polis, à discussão da sociedade, da cultura, e às mulheres cabia o papel da casa e dos filhos. Então, houve uma clivagem fundamental há muitos séculos atrás que equipara mulher, corpo, erotismo, natureza. E do outro lado, homem, espírito, lei, Estado e a divindade também. Então... estamos lutando contra isso até hoje, né? A gente tá nessa água do peixinho, a gente continua nadando nessa água do peixinho, mas esse aporte de outros psicanalistas, principalmente mulheres, que colocam um pouco em crise, ou pelo menos revelam essa gramática implícita nas teorizações psicanalíticas, é um grande jeito de revitalizar o nosso campo, de ajudar a pensar que homem não corresponde à função paterna, mulher não corresponde à função materna e assim por diante, né? Essa autora que o Pedro trouxe, que eu não conheço, eu entendo, Pedro, veja se é isso. Ela vem colocar uma crítica muito bem posta e muito legítima de uma visão que pode se tornar um pouco caricata, né? Dessa ideia de papel de homem e de mulher. Não acho que foi exatamente o que o Freud colocou, mas isso pode ser entendido dessa forma, que a ideia caricata seria o seguinte, colocando uma historinha bem boba e simplificando. A criança nasce. Um menino, uma menina, um bebê de um pai e de uma mãe, porque, né, um pai e uma mãe. Essa era a família, pelo menos até o momento em que Freud escreveu. Então ele dizia, essa criança vai primeiro desenvolver um grande amor pela mãe, que é o primeiro objeto de amor por conta de ter nascido da barriga, ser alimentado no peito, etc. Então essa mulher seria essa função, né, de amor e também tudo esse amor afetivo sensual. Não tem nada de incestuoso nesse sentido moral aqui, mas é a mãe que cuida e que se atém aos cuidados físicos do bebê. Vai limpar, vai dar beijo, sensoriais, vai amamentar, etc e tal. E o pai seria essa figura, se a gente pegar essa família tradicional, assim, né? Quando a gente pensa uma família vitoriana ali de 1,5 século ou mais atrás, o pai seria uma figura que vem da polis, vem da cidade, vem do trabalho e que ele vem e corta no meio, no bom sentido, na melhor das
hipóteses, essa coisa grudada de uma mãe com um bebê, né? Então ele corta e ele reivindica aquela mulher como sendo dele, é como se ele falasse, né, para um filho, uma filha, a sua mãe é minha também, ela é minha esposa, ela é minha mulher, ela é minha namorada, sei lá, e você vai pro quarto da criança e você vai encontrar ali o seu parceiro, sua parceira na sua vida adulta. Então seriam essas funções meio que fica meio caricato e que tem muito a ver com a cultura, essa cultura aí que o Pedro tá colocando, patriarcal, que equivale a essas funções, né? A mulher como esse sensório doméstico afetivo, o homem como essa função da polis, da lei, das coisas externas do mundo. É isso mesmo, Marielle. E é muito interessante que eu me dei conta agora de que a gente está falando o tempo todo sobre lugar. O lugar do homem na cultura, desde a Grécia até os dias atuais, o lugar da mulher, o lugar da criança. E eu fiquei pensando, por que ela deu o nome no livro de O Lugar? O nome ao livro de O Lugar, né? Por que ela não colocou o pai? Ou, sei lá, qualquer outra coisa? Porque ela vai identificando o pai como um lugar mesmo. O pai fica fixo dentro da percepção dela, na cultura e no lugar da infância. E não é um pai que vai circular nesse sentido. E eu acho que isso reflete mesmo muito a cultura, né? O que a gente tá falando, que é qual o lugar do pai hoje, né? Se a gente for pensar nas diferentes configurações, aí eu me lembrei de um café filosófico que eu ouvi uma vez com aquela Daiane Corso, com uma psicanalista que fala sobre a evolução dos pais nos desenhos animados. E aí ela fala, acho que eu já né? vi algum post dela. Será que Como eu é que mesma é? já não falei Acho que isso no sim. podcast? Acho que sim, né? É uma coisa que eu me lembro tanto. Mas enfim, repetindo, se eu já falei, me desculpem. Os Flintstones, né? O pai era aquele pai que chegava, comia, vinha da cidade, tinha aquele carrinho e tal. Depois, mais pra frente, os Simpsons, que é um pai tolo, que não sabe de nada, que não tem lugar. Qual que é o lugar dele? Aí, por fim, ela trazia a Peppa Pig, que o pai é bobinho. Papai é bobinho, né? E eu fiquei pensando nesse lugar que a gente está conversando do pai forte e do pai frágil. Mesmo dentro da psicanálise, né? Nos casos do Freud, por exemplo, eu lembrei do caso Dora, que é um pai que usa a filha como moeda de troca, que é super frágil, não protege. E o que seria um pai forte? Seria esse pai que dá conta de cuidar quando precisa e de se ausentar quando a vida pede isso dele? Mas né? agora, Faz esse movimento. quando você falou dos desenhos animados, do Fred Flintstone, do Homer Simpson, me fez lembrar também um personagem que é de uma série que eu acho engraçada e boba ao mesmo tempo, que é The Office, que tem a figura do chefe, que é o Michael Scott, interpretado brilhantemente pelo Steve Carell. E o personagem dele vai na linha do Homer, de ser uma pessoa simples, tola, preconceituosa, medíocre. E é o que gera o efeito cômico também do personagem. Mas eu acho que essas representações do pai na cultura contemporânea, Homer ou Michael Scott, parte um pouco de um acerto de contas, de um machismo histórico, eu acho, dos abusos e excessos do homem colocado nesse lugar de poder. Você acha que o pai fica meio ridicularizado? Como ela fala das piadas das pessoas do campo, que a piadinha era sobre... Sim. Né, quem vinha do campo. Será que hoje o pai está nesse lugar do ridículo? Será que existe um ódio, vamos dizer, um rancor em relação à figura do pai? Eu não acho que é provável, eu acho que é verdade, porque tanto Homer quanto Michael Scott, eles são pichorras ambulantes onde a figura fica sendo, fica apanhando, fica sendo golpeada, ridicularizada o tempo todo, e tem um acerto de contas histórico nisso tudo. Acho que é isso que eu tô tentando dizer. É tipo um filme do Tarantino espalhado, né, nesses personagens de homens
decisões idiotas, assim, né? O Homer é um cara bêbado, né? Ele meio careca, barrigudo, né? Que não sabe de nada. A Marge fica ali cuidando de tudo enquanto ele... Eu lembrei agora, vocês falando disso, quando eu assisti Euforia, vocês assistiram? Acho que a gente até... Não sei se a gente comentou dessa série. Acho que a gente comentou da série no episódio que a gente falou sobre telas e crianças, que a gente já falou que ia falar sobre adolescente. Bom, se você não ouviu o nosso episódio sobre telas e crianças, vá ouvir, que foi bem legal. Mas aí, pensando em Euforia, que é uma série da HBO recente, acho que do ano passado, que é uma série que fala muito de uma adolescência nesse momento, do uso de droga, da relação com a internet. E quando eu assisti a série, eu fiquei muito impressionada com a falta de figura masculina. Não tem homem nenhum na série que presta. Tem um cara que é o cara bonitão, violento. Ele é um cara violento, agressivo, que o pai dele é gay escondido. Aí tem um personagem trans, que é uma menina trans, que faz a discussão de por que e quais são as questões dela em relação à feminilidade. E tem um traficante, que é um cara frágil, bobão, quase que parece meio cognitivamente rebaixado, assim. Não tem nenhuma figura de um homem minimamente respeitável, assim. É um mundo de mulheres. E eu acho que tem essa característica, Pedro, que você tá falando, né? De uma certa vingança histórica, seja em relação a um homem forte e violento, que foi opressor, ou seja em relação a um homem omisso, né, bêbado, que não fazia papel nenhum. Eu fico pensando em algumas experiências profissionais que eu tive enquanto psicanalista, atendendo principalmente mulheres de outra geração, como é comum ouvir relatos do homem que bebia, que não trabalhava, que batia na mulher, que traía. Esse era um homem meio que comum, basal, né? Se a gente for pensar de 2 gerações atrás. Eu acho, Marielle, que a gente deveria colocar o Homer, por exemplo, ou Michael Scott, do lado do filme do Tarantino Kill Bill. O Bill também é essa figura violenta, abusiva, que não sabe lidar com o poder que tem, excede nas suas ações a partir do poder que tem, não dá dignidade ao cargo dele de alguma forma, e ele vai ser caçado em busca de vendetta. Vingança assassina, mas no Tarantino é mais, tem um pouco de pastelão, mas tem o sangue, tem a violência. Nesses outros sai mais pela agressão, pelo riso, pela ridicularização, mas eu acho que existe um forte paralelo entre esse tipo de uma destruição. E é por isso que eu gosto daquela autora que eu falei agora há pouco, a Monique Schneider. Ela tem 2 livros que eu estudei por um tempo lá num seminário com colegas muito queridos, que é a Miriam Schneiderman e o Menezes. A gente tinha um grupo de estudos em que a gente leu um livro dele chama Genealogia do Masculino, dela, da Monique, e ela tem um outro sobre o feminino. E na abertura do livro, e isso que eu achei demais dela, porque ela faz toda a crítica contundente que ela tem que fazer ao Freud, na medida em que ele equipara em muitos momentos anatomia masculina com homem, com masculino, com função paterna, e o contrário também em relação à mulher. Mas ela diz, mas a gente não pode nunca deixar de lembrar que foi o Freud quem primeiro questionou toda a repressão sexual, repressão de pensamento, a qual a mulher histérica estava colocada na sua época. Então, ela não faz um trabalho destrutivo, ela faz um trabalho de crítica construtiva com um forte tom, um sotaque de respeito e amor a alguém que é muito importante para ela, assim, que é tanto Freud quanto Lacan. Ela bate bastante no Lacan também, mas sempre dessa forma, não tem tanto essa vergonha alheia. Tem, olha, você deslizou aqui, mas você foi foda aqui e aqui. A gente tem que levar tudo isso em conta, você não pode jogar a criança embora junto com o banho, né? Ai, preciso ler. Então, eu acho que o trabalho, muito interessante, porque eu acho que o trabalho na clínica, Pedro, é muito nesse sentido também. Porque eu percebo, assim, que em muitos casos a gente vai reconstruindo um pai, né? Esse pai vai sendo costurado, vai sendo, aos poucos, trazido para uma outra condição e se fortalecendo, e isso faz toda a diferença. E que para o paciente, quando o paciente está no divã com as questões relativas ao pai, eu acho que a única saída saudável é a integração, né, Pedro? Isso que você falou, críticas realistas e legítimas a falhas e faltas, ao mesmo tempo que se pode reconhecer a herança que foi transmitida, de positiva,
né? Porque eu tô lembrando muito de duas pacientes principalmente, que trazem para análise muito essa questão desse deslocamento de lugar social, exatamente pela educação e pelo estudo. E como existe uma mistura de vergonha com respeito, com admiração, com desprezo por esses pais que são pessoas muito mais simples do que essas mulheres filhas se tornaram atualmente. E como na análise é absolutamente necessário fazer essa costura, que vem do tipo, seu pai realmente não sabe disso que você tá falando. Talvez ele não entenda qual é o seu trabalho, mas o seu pai foi uma pessoa fundamental para que você chegasse até onde chegou. Quando né? Tem pais que não, mas tem pais que sim, que da sua forma constituíram um caminho firme para que a pessoa pudesse andar e construir a jornada dela. Quando vocês estavam falando aí de personagens, né, de homens, eu fiquei muito lembrando do Succession, que é uma série bem interessante, eu acho que tá na HBO, já acabou. Succession é uma série que fala de um grupo, é um homem, ele chama Logan Roy, um homem muito poderoso e muito agressivo, que é dono de é como se ele fosse uma espécie de dono do grupo da Fox News nos Estados Unidos, um grupo de imprensa importante, em que os filhos ficam ali, Succession, porque é sucessão. Quem vai ser o sucessor desse pai muito poderoso? Essa série tem um quê meio hamletiano, meio Shakespeare, assim, porque é como se fosse a nova nobreza. A nobreza feita pelo dinheiro e pelo poder de comunicação dessa família. E os filhos, cada um cria sintomas próprios muito sofridos, lidando com esse pai muito violento e muito poderoso, e a única saída é matar esse pai. A única saída de sobrevivência para esses filhos é conseguir tombar esse rei. Concretamente, né? Marielle? Ou simbolicamente? Não concretamente, mas simbolicamente, né? Tem um fim de temporada que um dos filhos falam, é um discurso assim de arrepiar, que ele vai denunciar crimes da empresa do pai, e aí ele fala, His realm ends today. O seu reino acaba hoje. Então, é uma morte simbólica, mas é também uma violência. Então, a gente tá aqui pensando, né, gente, que lugar é esse desse homem, desse pai? Um lugar que tá em franca crise nesse momento. Acho que é um momento de crise, né, Pedro? A gente já conversou com você de perguntar, somos duas mulheres aqui, você é homem, desse papel, né, de você homem, como que é. Eu acho que isso que você falou da mulher ser equiparada às questões domésticas, femininas e da sensorialidade, do erótico, e o homem às questões da polis, do cidadão, acho que isso é uma crise ainda hoje muito atual dentro dos relacionamentos. Pelo menos eu ouço isso de todas as pacientes e amigas, do tipo, meu marido até me ajuda, e ele faz parte da organização da vida, do cuidado com as crianças e com a casa, só que eu ainda cuido muito mais de muita coisa, né? Então, acho que isso é uma crise que ainda está muito presente. Marielle, isso que você falou agora, que é uma crise que está na nossa cara, sem dúvida, assim, concordo plenamente, mas como a psicanálise coloca, não existe nenhum recalcado que fica quieto também, né? Porque ao mesmo tempo em que tem essa decadência da figura moral paterna, a gente fez um episódio outro dia, como pululam a necessidade das pessoas se filiarem a seitas e a líderes. O que é isso? Nesse mesmo eixo que a gente está pensando, não é essa necessidade de inconsciente, pai, né? Um desejo de alguma figura imago que pareça um pai razoável. Que dê conta de ser forte, né? Que fique no lugar. E mesmo agora, costurando com o episódio das eleições, dos dois lados a gente detecta ufanismos, assim, desejos infantis inconscientes que vêm à tona, de que o candidato em que você votou seja uma grande figura mitológica, heróica, que vai dar conta do mal, que vai dar conta do extremismo, que vai dar conta da corrupção, daí cada um com seus signos. Mas tem uma forte procura em épocas de eleição também de figuras referenciais que soam muito como esse resquício recalcado paterno que não vai embora por mais força que você faça para bater, matar, assassinar, ridicularizar, né? E talvez essa seja uma dica importante, talvez pra gente pensar que realmente essa figura de poder, o bom poder no sentido do apoio, da confiança, da estabilidade, como isso é caro
claro a nossa angústia interna, como a gente precisa, né, depositar ou acreditar que alguém vai nos dar a mão e falar vai ficar tudo bem. Acho que no melhor Isso. sentido, o pai é esse, né? O pai é aquele que você fala, tô com medo, não sei se vai dar certo. E ele fala, vai dar certo, fica tranquila, né? Eu cuido. Ou eu vou criar as condições necessárias para que fique tudo bem. Eu tenho uma memória de infância, agora que você me trouxe, Marielle, que pra mim é muito cara. Que eu ia pra praia com os meus pais, eu sempre queria entrar no mar com meu pai. E que ele queria que ele me levasse no fundo. E daí, às vezes ele ia, às vezes ele já tava cansado, ficava sentado. Eu ia sozinho, mas eu ia provocando ele indo pro fundo, chamando que ele viesse, assim, porque eu não queria sozinho, eu queria a presença dele. E uma vez ele me disse assim, você tá doido? Você vai se afogar, é perigoso ir tão pro fundo. Você tá indo num lugar que não dá mais pé pra você. E eu falei assim, bem delinquente, reverente e contestador. Eu não tenho medo do mar. Daí ele falou assim, mas eu não quero que você tenha medo do mar. Eu quero que você respeite o mar. Olha o tamanho que ele é. Uma pequena virada pode acabar com você. Eu não quero que nada de ruim aconteça com você. E esse diálogo foi tão fortuito, mas dessas memórias encobridoras que ficam. Que bonito, né? Pedro. Isso ficou comigo, me marcou bastante, mas eu acho que tem um pouco dessa ação de você estar à altura do cargo, sabe? De você usar bem o cargo. Dá uma dignidade, Bonito talvez, mesmo. à faixa presidencial, né? Sabe o que eu fiquei pensando com tudo isso que a gente está falando? Que talvez formulando um pouco essa questão do lugar, que eu ainda estou com isso muito presente, o pai da infância tem que ser uma figura ativa, que dá sustentação, que faz esse tipo de intervenção que o Pedro está trazendo aqui. E talvez o pai do adulto, vamos dizer assim, de alguém, adulto no sentido de alguém que se desenvolveu, que conseguiu trazer para si uma jornada e caminhar, enfim. Esse pai do adulto tem que se tornar um lugar para onde a pessoa possa voltar. Porque o adulto precisa ter esse pai, mesmo que o pai tenha morrido, né? Continua sendo um lugar. E aí eu acho que faz muito sentido, né? Toda essa construção. Do livro. Eu pensei no lugar no sentido de um pai que vai se tornando ambiente, para usar uma linguagem do Winnicott, né? E menos protagonista. Como esse pai, o Logan Roy, por exemplo, do Succession, ele é um rei muito protagonista, que impede a possibilidade de autonomia dos filhos. Os filhos têm que ficar ali na sombra até ver quem vai matar ele. E eu acho que o pai da saúde mental é um pai que vai se colocando, né, para trás, assim, da cena e se tornando um lugar. Um lugar. Muito bonito isso. Pedro, você falou do seu pai falando do mar. Muito interessante. Às vezes eu acho que a gente tem aqui uma conexão, que tem muita coisa que vocês falam que tá na minha cabeça, assim. O meu pai, fui viajar com o meu pai e com os meus filhos, agora, mês passado, e ele usa uma expressão para falar para as crianças do mar, que ele fala o mar de respeitar. O mar de brincar e o mar de respeitar. Exatamente essa ideia que você colocou. E eu acho que ir no colo do pai pro mar, para mim também é uma figura muito forte, de acreditar que nada vai acontecer. Nada, você tá completamente seguro. É uma fantasia tão ingênua, né, da criança, que acredita que aquele pai, ele é maior do que o mar. Mas eu acho que a gente precisa acreditar isso em alguma medida, até pra gente poder abrir mão dessa fantasia em algum momento, né? E dentro do ofício clínico, essa diferença entre o pai insistir em personificar isso pra sempre, ou poder abrir pra isso se transformar num lugar, como a Vanessa tá trazendo, é um grande estreito a ser atravessado na navegação clínica, porque a todo instante o nosso complexo edípico e dos nossos pacientes reaviva a necessidade por essa figura parental forte, protetora, suposto saber. E o que a gente faz clinicamente com a transferência é, em parte, aceitar, ser um pouco o rosto desse objeto, mas tentar não se identificar por completo e se alimentar narcisicamente dos investimentos edípicos infantis do paciente que te projeta como uma figura muito grandiosa, que pode ser uma fonte de extremo desconforto ou de extremo prazer. Então a gente a todo tempo tá um pouco aceitando
tá permeável a transferência desses objetos, mas trabalhando na nossa intimidade, no nosso silêncio, ou nas nossas análises e supervisões, para não se apaixonar demais por personificar, talvez, essa figura da coisa em si, da materialização, da reificação desse pai primevo, né, superpoderoso, que tem poderes divinos aos olhos de uma criança. Então, a gente tenta ir aceitando e, ao mesmo tempo, pondo isso para trabalhar para que o objeto edípico possa ir perdendo força. Tem um capítulo do livro do Contrário do Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta, que ele compara o analista com um remédio. Então, quando você está doente, o remédio é a coisa mais importante da sua vida. Fala, meu Deus, que horas são? 3 horas, tem que tomar de novo amoxicilina. Que horas são? Tem que tomar de novo minha morfina. Sua vida gira em torno do remédio para apaziguar a sua dor. E um dia, quando você já está melhorando, o remédio ele se torna um mero e banal objeto esquecido na gaveta do banheiro. De repente, você abre lá um dia para pegar uma outra coisa, meses depois, olha o que estava aqui, aquele remédio, que já foi o centro. Então, ele vai colocar que o trabalho que o remédio tem que fazer de ser investido de importância e depois perder esse investimento é análogo ao trabalho que tem que fazer um analista suportando, recebendo, aceitando a dinâmica da transferência e a ética analítica. Né? Você está dizendo, né, Pedro, como é trabalhoso, tanto para a criança quanto para a figura paterna, ocupar esse lugar grandão para a criança pequena e se recuperando para sua insignificância ou para o seu tamanho limitado num outro momento da vida, né? Uhum. Eu tenho uma coisa que eu queria trazer aqui, quando a avó falou, vamos falar de pai, eu falei pai e mãe, né, casal parental, aí você falou, não, só pai. Mas eu queria falar uma coisa que minha mãe fala, que eu acho muito bonita, que ela fala assim, que ela acha que a função de mãe ou de pai, ela nunca acaba, mesmo com os filhos adultos. Não existe um trabalho que se encerra num certo momento. Existe uma função que é transformada. Eu acredito muito nisso. Acho que, logicamente, que quando somos crianças, o pai e a mãe ocupam um espação bem grande na nossa vida mental e na rotina, em tudo. Isso vai diminuindo com o tempo. Mas acho que é saudável na relação que a gente consiga transformando esse contato e que isso vá se transformando numa nova coisa, mas que eu continuo achando muito importante, mesmo na minha vida adulta. Sim, e tô falando de mim, né? Por isso que eu acho que é um lugar. Porque a gente escolhe, decide e precisa voltar, né? Em algum momento a gente precisa voltar. E aí quando a gente volta, a gente se recarrega. Eu sinto isso. Meu pai já faleceu, mas quando eu me lembro dele e vou reconstruindo algumas experiências boas que eu tive com ele, é como se eu encontrasse novos lugares, né? Porque aí eu tenho outras explicações, outras montagens das vivências e encontrasse novos lugares para estar com ele. Eu acho que é muito importante isso. Você lembrou da sua mãe, Marielle? Eu acho importante também circular imagens, figuras de mulheres que ocupam o que às vezes analiticamente está teorizado como papel masculino, paterno. Por exemplo, um dos exemplos que essa Monique dá lá no livro dela da genealogia do masculino é da Palas Atena, que é uma deusa central para os gregos e que ela se veste toda com uma armadura muito blindada. A lança dela, o corpo dela é muito militarizado, ela é uma deusa ligada às habilidades de guerra, à sabedoria, ao convívio na polis, à ordenação social entre os homens, à justiça. Ela não tem vida amorosa, ela é virgem, então ela circula muito dentro de um lugar de uma mulher empoderada, que é uma das faces do masculino, segundo a autora, que é uma das faces da função paterna que a gente pode encontrar caleidoscopicamente hoje em dia, mais distribuída entre homem e mulher, mas mesmo assim na Atena está recalcado todo o sensorial, todo o erotismo, toda a ligação com a natureza, né? E hoje em dia acho que a gente vê, testemunha na vida que a gente leva, a ascensão dessas líderes mulheres que encarnam muito funções que tradicionalmente foram chamadas analiticamente de função paterna ou do masculino. Sei lá, eu lembro de uma música da Beyoncé, por exemplo, em que ela põe a banca, assim, por exemplo, né? Ela diz, quem que manda no mundo? São as mulheres, porra, é nós. Então tem uma figura de empoderamento que tira a mulher assim, de refém desse lugar sensorial, só ligado às crianças, à casa, à natureza, e permite uma circulação maior de ordenamentos, de significações, de papéis ligados ao diálogo na polis, né? À estruturação de segurança, proteção. Ninguém tem que me proteger, eu mesma me protejo. Então isso circula um pouco mais, parece um ganho hoje em dia, né? Eu acho que é um ganho, sim. Só que isso deslocou, né, a figura do pai
a ponto de ter o que eu acho que é uma crise, né? Sim. O pai tá, opa, onde eu tenho que ficar? Qual que é o meu papel? Aham. Eu acho que essa é a grande questão atual, né, da paternidade. Sim. E cada um vai ter que ir construindo, né, Pedro? Quando você falava dos movimentos, eu fiquei me lembrando que o meu analista falava que era como uma dança, a análise. E um passo para lá, um passo para cá, né? Vai tendo um movimento, uma hora mais regredido de precisar ver o analista / pai como alguém que está, vamos dizer, no centro do meu mundo, e um momento em que o pai pode ser um lugar, pode ficar na gaveta. Uhum. Faz bastante sentido. Então, pra gente encerrar esse episódio, eu queria só fazer uma coisa besta. Vocês me deixam? Tipo, Xuxa? Mandar um beijo pro meu pai? Meu pai e minha mãe. Especialmente pra Como é que é? vocês. Meu pai e minha mãe, especialmente pra vocês. Pra Sim. Xuxa. Eu sei que isso é muito idiota, mas não é não, porque... Eu vou pegar carona, Marielle. Mas eu queria mesmo agradecer, nesse sentido todo que a gente tá falando do pai, eu tenho uma impressão que o lá fora é uma coisa pra mim muito que vem do meu pai. Vem do meu pai na medida em que meu pai sempre representou pra mim essa pessoa que foi lá fora, que ele é pra mim esse homem meio aí antigo, no sentido de que ele é o cara que entende na minha cabeça infantil, né? Agora eu tô tentando negociar melhor com isso, mas que entende do mundo, da polis, das regras, das coisas lá de fora, e sempre me autorizou muito a estar nesse lugar. Então eu acho que levar a psicanálise, que pra mim é uma coisa que tá muito ligada a uma escuta da feminilidade, da sensibilidade, mas pegar isso de dentro do consultório e colocar aqui fora, onde estamos nós três, e junto com você que tá nos ouvindo, com certeza tem muito do meu pai aqui. Eu queria agradecer e reconhecer. Ele sabe, eu sempre falo, mas como é importante essa função de autorizar a ida para o mundo, né? Porque eu acho que uma das funções importantes do pai que exerce bem esse papel é essa. Vou mandar um beijo Sim. pro pai da Marielle também, pro meu e pro da Vanessa, onde ele estiver. Um beijo para todos os pais. Parece Dia dos Pais hoje, né? Parece que a gente tá comemorando o Dia dos Pais na escola, assim. É que a gente tá num clima natalino aqui de agradecimento, Papai gratidão. Noel. Eu queria trazer um poema que eu me lembrei. A Marielle esses dias colocou a música, como chama? Como os nossos pais? Você Como os colocou no nossos seu pais. story. Uhum. Ainda somos os mesmos. E vivemos como nossos pais. E vivemos como os nossos pais, né? E aí, toda essa conversa, e eu me lembrei dessa música, e eu lembrei desse poema que é meu, tá? Que é assim: ficamos tão iguais que já não precisávamos mais falar. Ficamos tão iguais que já não precisávamos mais nos beijar. E sem falar nem beijar, a boca ficou sendo só um lugar, como uma sala de jantar. Que bonito. Muito bem. Bom, então obrigado, pessoal, você que esteve com a gente hoje no episódio. A gente se vê semana que vem e mande os comentários, sugestões, os hates, se você quiser dar uma cutucada, e fala com a gente aí o que você acha que é a função paterna, materna, masculino, feminino. Vamos conversar. Até semana que vem. Até, gente. Beijos. Tchau, tchau. Até, um beijo. Boa semana pra vocês. E aí, o que acharam? Caminhamos numa direção inesperada, né? Vocês não acharam? A gente tava com outras ideias, né? Sim. Que legal, adorei. Mas você viu aquilo que a gente falou, que você escreveu tão bem no post de hoje, dos 10 mil? Eu acho que é legal a gente ter esse espaço, né? Pra ter momentos que a gente tá mais deprimido, melancólico, desconectado. E esse que eu achei, assim, bem fluido, alegre. Eu também acho. Traz uma segurança maior, né? E eu acho que o nome desse episódio pode ser O Lugar do Pai através do olhar de Annie Ernaux. A crise, né? A crise do masculino, sei lá, alguma coisa assim. Acho que chama mesmo. Acho que pode pôr crise, pai, Annie Ernaux, lugar, algumas dessas palavras. Isso. Bom, Pensemos. vou parar aqui então minha gravação.